Quem trouxe a Bíblia, pega na sua mão. Pastor, eu trouxe. Hoje eu queria falar a última mensagem. Passou rápido esse mês, né, irmão? Parece que voou, né? A última mensagem de Esther. E hoje eu vou comentar que um bom testemunho, ele pode mudar a sentença. Vamos falar forte? Um bom testemunho, ele pode mudar sentença. Às vezes nós buscamos muita coisa, mas nós não buscamos ter um bom testemunho. Uma pessoa com bom testemunho, ela vai mudar a sentença, ela vai mudar a reputação. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui veio sexta-feira? Meu Deus! Não, deixa eu perguntar de novo. Quem que veio nos meus cultos sexta-feira? Foi forte a mensagem? Meu Deus, irmão. Eu sempre digo assim, ó, Deus, graças a Deus, Ele sempre me dá muitas mensagens. Mas a não sei, sexta-feira parece ter uma unção especial. Eu não sei, chega sexta-feira, é umas mensagens fora do comum, assim, do contexto. E essa sexta, eu preguei sobre a igreja voltar a ter credibilidade. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos perdendo muita gente por falta de credibilidade. Muita gente por falta de credibilidade. Hoje eu vou falar que o testemunho, ele muda a sentença. Abra sua Bíblia. Você sabe que quando eu estou feliz eu falo muito, né, pessoal? Então hoje vocês vão ouvir eu falar bastante. Esther capítulo 7, versículo 1. Esther 7, 1. Qualquer dificuldade que você precisar, hoje tem bastante obreiro, tá aí, ó, a obreirada da fé, para ajudar você. Você lembra da mensagem do domingo passado? Quem que lembra da mensagem do domingo passado? Domingo passado eu preguei que o Amã, ele teve que voltar envergonhado. Lembra que ele honrou Mardoqueu? Quem que lembra? Como é que ele voltou para casa? A Bíblia diz que de cabeça baixa. Só que ainda não tinha terminado aquela parte. Por quê? O Amã ainda tinha um encontro com o rei e com a Esther. E esse encontro, ele foi um encontro decisivo para a história do povo de Deus. Irmão, essa mensagem de hoje é uma mensagem que eu nunca preguei na minha vida. Ela é uma mensagem nova não sei se para você, mas para mim é uma mensagem que eu nunca preguei, que Deus me mostrou da seguinte forma, que um bom testemunho, ele muda uma sentença. Às vezes eu acho que uma sentença vai ser mudada pelo meu modo de falar, pelo meu modo de agir. Às vezes eu vou mudar uma sentença pelo meu testemunho. Esther capítulo 7, versículo 1. Dá um aleluia bem forte. Diz assim o texto: vindo, pois, o rei, com quem? Com Amã, para beber com a rainha Esther. Disse também o rei a Esther, no segundo dia do banquete do vinho: qual é a sua petição, rainha Esther? E se dará, e qual é o teu requerimento? E até a metade do reino se... Então entenda, mesmo antes da Esther pedir, o rei já está abrindo o coração. A Esther nem tinha ainda falado o que ela necessitava, o que ela precisava, e o rei já estava com o coração aberto. Aí alguém vai dizer assim: pastor, por quê? Por causa do testemunho. E você vai entender o que eu quero falar. Uma pessoa com bom testemunho, ela deixa o coração do rei aberto. Uma pessoa com bom testemunho, irmão, quando ela chegar diante do rei, ela nem vai precisar falar muito, porque o testemunho vai falar por ela. Guarde isso aqui. É por isso que eu tenho que lutar todos os dias da minha vida, diariamente, para que o meu testemunho seja bom. Porque quando eu chegar diante do rei, eu não vou ficar, eu quero isso. Não, o rei já vai estar com o coração aberto. Diga assim comigo: o meu testemunho precisa ser tão bom que o coração do rei já está flexível. Fala mais alto. O meu testemunho, ele precisa ser tão bom que o coração do rei fica flexível. Então entenda, o testemunho de Esther já está trabalhando no rei antes dela pedir. O que aconteceu? Vamos lá. 3, diz assim: então
respondeu a rainha Esther e disse: se achei graça, aonde? Aí é que está. Se achei graça aos teus. Então a Esther, ela não pede. A Esther diz assim, ó, olha para o meu testemunho. Isso aqui é uma coisa muito séria. E você vai dizer por quê? Porque às vezes nós pedimos e imploramos e não recebemos. A Esther, antes dela falar para o rei, ela disse assim, ó, olha para o meu testemunho. Isso aqui é uma lição para nós. Ô pastor Anderson, como assim uma lição? Como anda o nosso testemunho? Daqui a pouco eu sou uma pessoa que eu peço. Ah, pastor, eu chego para o meu chefe, porta fechada. Eu chego para o meu pastor, porta fechada. Eu chego para alguém, porta fechada. E às vezes eu fico até chateado. Eu fico até bravo. Daqui a pouco eu penso assim, ó, não gostam de mim aqui, mas a questão é, o meu testemunho tem falado por mim? A Esther, antes dela pedir, o que ela diz? Vamos lá. Se achei graça aos teus olhos. Aí você vai dizer assim, pastor Anderson, mas por que Esther tinha bom testemunho? Vamos lá. Então respondeu a rainha Esther e disse: se o rei achei graça aos teus olhos, e se bem parecer o quê? Aí é que está. Irmão, toda pessoa que ela vive debaixo da vontade do rei, provavelmente ela vai ter um bom testemunho. Vou dizer mais uma vez, provavelmente ela terá bom testemunho. A Esther, ela não só pede, ela diz assim, ó, se é da vontade do rei. Irmão, aprenda a viver em obediência. Aprenda a viver em obediência. Eu estava dizendo ontem aqui para os irmãos, depois da festa, ontem eu estava com o meu pastor no meu carro, e eu estava dizendo para os irmãos, e os irmãos davam risada. Eu suava. Aí os irmãos disseram, a gente tem que entender que o rei não é comum. Que o rei, ele não é igual a mim. Que eu não posso fazer, não, eu tenho que ter a bênção. Guarda isso no seu coração. Eu preciso ter a bênção. Um bom testemunho, ele sempre vai começar com obediência. A pessoa que dá bom testemunho, ela sempre vai ser obediente. A Esther diz assim, ó, se eu achei graça aos teus olhos. E outra coisa, se for da vontade do rei. Porque também não adianta eu achar graça e o rei não tiver esse prazer. E o que mais? Vamos lá. E se bem parecer ao rei, dê-se a minha vida como petição. E o meu povo como... Olha que forte que ela está dizendo. Ela está dizendo assim, ó, se é do agrado do rei. A minha vida, livramento, e o meu povo como petição. Esther foi levantada para isso. Lembra do que eu preguei domingo passado? Nós precisamos entender por que Deus nos chamou. Esther foi chamada para esse tempo. E aí eu fico pensando, irmão, e se Esther não desse bom testemunho? E se Esther não fosse uma boa rainha? A gente às vezes fica dizendo assim, ai, não gostam de mim. Ai, sabe, não gostam de mim. Ai, não sei o quê. Mas qual é o testemunho que eu dou? O meu testemunho, ele fala por mim? Eu sou uma pessoa que quando eu precisar chegar no rei, as minhas obras vão falar por mim? E de Esther falava. E agora, no momento que o povo mais precisava, o testemunho de Esther vai salvar o povo. Nossa, isso aqui é muito forte, irmão. O testemunho, a vida de Esther vai salvar todo o povo judeu. Querido, guarda o seu testemunho. Guarda como você age. Ai, é engraçado. Meu chefe só me diz não. Sim, ele olha para você, você nunca está. Eu estava dizendo para minha esposa esses dias, né?
Eu disse, ser presidente das pessoas nunca pode. Você vê, tá passeando, tá lá, e aí depois, mas por que não? Mas por que sempre não? Mas por que sempre é diferente? A pessoa nunca está presente, irmão. Nunca. Guarda isso no seu coração. Guarda. O meu testemunho, ele vai falar por mim. Talvez tem muita gente aqui nessa manhã que vive reclamando, pastor, só me dão não. E aí a tendência é eu ficar chateado, eu ficar bravo, eu não sei o quê. Mas e quando eu olho para mim? E quando eu olho para o meu testemunho? E quando você olha para o teu testemunho, ele vai abrir porta, ele vai trazer livramento? A Esther está dizendo, eu só quero, só se eu achei graça aos olhos. É o rei que vai decidir. O meu testemunho até agora é que vai falar por mim. E aí, passa para nós, por favor, ministro. Diz assim, dá um glória a Deus. Diga aleluia. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. E se ainda por servos e por servas vos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não me recompensaria a perda de quem? Irmão, a Esther, ela abriu o coração. Ela disse assim, rei, eu vou morrer. O meu povo, ele vai morrer. Mas sabe o que me acha, irmão? Que me queima no coração? É que a Esther fala tudo isso. Mas primeiro ela diz, só se eu achei graça aos teus olhos. Eu só quero que o Senhor me dê livramento, e dê livramento para o meu povo, só se eu tenho testemunho. Eu não posso chegar diante do rei sem argumentos. Pense assim, irmão. Toda vez que eu for pedir alguma coisa para o rei, o meu testemunho tem que chegar primeiro. Toda vez. Porque, irmão, aí você vai chegar, pedir alguma coisa e vai olhar você. Você não. Talvez vai dizer, vai. Agora, quando você chega com testemunho, dá um sorriso bem bonito. O mais bonito que você pode. O mais bonito, pastor, domingo, chovendo. Dá um sorriso. Dá um sorriso. Fala por irmão, diga assim, ó, o seu testemunho. Fala mais alto assim, ó, o seu testemunho. Ele tem que chegar antes de você. Né? Tem gente, porque eu quero fazer. Aí o rei vai dizer, tá, mas deixa eu ver. Deixa eu analisar. Ele quer isso, ela quer isso, ele quer fazer isso, ela quer fazer. Tá, mas que testemunho tem? Quais são as obras? Eu sempre digo uma coisa, você sabe quando meu filho era menor? Até eu estava dizendo para minha esposa, semana está dizendo para ela, eu disse, meu filho nunca foi com esse negócio de marca. Acho que é uma das poucas crianças que, uma vez queria dar um tênis bom para ele sempre queria o pior. É negado, ele é meio descolado, assim, ele não é negócio de marca, esse negócio assim, ele deve ter. Mas quando ele ia me pedir uma coisa, eu dizia assim, deixa eu ver tuas notas. Eu quero fazer tal coisa. Deixa eu ver quantas faltas você tem no colégio. Não adianta eu pedir. Eu tenho que ter testemunho para pedir. Forte, hein? Não adianta. Eu vou pedir, eu quero, eu vou fazer. Tá, mas qual é o teu testemunho? A Esther, irmão, isso aqui é muito forte, irmão. A Esther entendeu. Eu preciso alcançar um livramento para mim e para o meu povo. Só que antes de eu pedir para o rei, não adianta eu chegar pedindo. Eu tenho que saber o que o rei pensa de mim. Aí ela disse assim, ó, se eu achei graça aos teus olhos, eu estou para morrer e o meu povo também. Agora, se eu achei graça aos teus olhos, passa para mim, por favor, ministro. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther, quem é e onde está esse cujo o coração instigou a fazer? Deixa eu fazer uma pergunta para você.
Quem que estava naquela reunião? Quem é que estava naquela reunião, irmão? Quem? Esther, o rei e Amã. E eu fico pensando, a Esther falando e o Amã. E a Esther dizendo e o rei olhando para a Esther e o Amã. Ai, meu Deus, tomara que o rei não fala nada. Aí daqui a pouco o rei disse o seguinte. O rei disse assim, ó. Tá, mas quem é que é esse? Nada fica em oculto. Vou dizer mais uma vez. Não é porque tu está sendo bem sucedido, não é porque tu está na presença do rei, que algo que a gente faz em oculto, meu irmão, vai permanecer em oculto. E sabe, irmão, às vezes tem coisas que é melhor ser revelado antes, para a vergonha ser menor. Pastor, por quê? Passa aí, por favor, vamos lá. E disse Esther, o homem e o opressor e o inimigo é quem? É esse? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Que pergunta, pastor? Quem é que convidou o Amã? Quem é que convidou o Amã para a festa? Ela? Nem todo convite. Às vezes você recebe um convite para ser observado. Às vezes você recebe um convite, meu irmão, para você ter uma sentença. Cuidado, gente. Irmão, a gente é observado, eu falava sexta-feira. A gente é observado todos os dias. O Amã, quando chegou naquela festa, deve ter pensado, eu, a rainha e o rei. Posso falar como falo na minha terra? Eu tô grandão. Ah, eu tô grandão, eu tô podendo. E a Esther só olhando para ele. Vai chegar a tua hora. Vai chegar a tua vez. Porque você não tem testemunho, eu tenho. E eu sei que o rei vai olhar para o testemunho. Isso é forte, hein, irmão? Isso aí é forte. E disse Esther, o homem e o opressor e o inimigo é esse mau Amã. Então Amã se turbou perante o rei. Meu Deus, e o que mais? Pode passar. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal que o rei lhe tinha. Irmão, quando Amã, ele viu que a Esther falou, e a Esther falou ali com uma autoridade, mas mais do que isso, posso falar? O Amã sabia o testemunho de Esther. O rei não tinha nem dado a sentença ainda e o Amã já estava apavorado. Porque a gente pode se levantar contra quem for, mas a gente sabe o testemunho daquela pessoa. Irmão, Esther tinha testemunho, irmão. Esther tinha testemunho. A Esther, ela era muito sábia. Ela não chegou para o rei e disse assim, ó, vamos acabar com a Amã. Não, não. Ela disse, ó, rei, eu só vou pedir uma coisa. Só uma. Se eu tiver testemunho, faz. Se eu não tiver, não faz. Se eu achei graça aos teus olhos e eu tenho esse direito, eu vou pedir. Agora, se o senhor achar que eu não achei graça, tudo bem também. Irmão, o testemunho fala. Ah, o testemunho chega antes. E o Amã se ajoelhou diante de Esther e começou, não deixa eu morrer, porque ele sabia. E aí, pode passar, por favor. Versículo de número 8. Tornando, pois, o rei ao jardim do palácio, à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído, prostrado, sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei, porventura queria ele também forçar a rainha perante mim nessa? Irmão de Deus, ele começou a dizer assim, ó, ele já fez tanta coisa errada, ele já fez tanto que não devia, e ele está aí querendo ainda mudar a rainha. Irmão, posso falar? Cuidado que você planta. Cuidado. É por isso que alguém diz assim, pastor, mas o fulano, ele fez tanta coisa errada. Ele fez tanto que não devia, pastor. E olha a posição que ele está ocupando. Olha o lugar que ele chegou.
Irmão, guarda no seu coração, o diabo é sujo. E o diabo às vezes espera você chegar diante do rei para te envergonhar. O diabo espera você chegar, você está fazendo errado e não se conserta, e está fazendo errado e não se conserta, aí daqui a pouco você tem um sucesso, e é exatamente aí que vem a queda. O Amã está sendo envergonhado diante do rei. Não confunda, eu falei no domingo passado, não confunda ser usado com ser aprovado. Não confunda. E o que mais? Vamos lá, 9. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviram diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura, que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para o bem do rei, está junto à casa de quem? Está junto à casa de quem? Mas espera um pouquinho, essa forca era para quem? Para quem que era essa forca? E é engraçado, né? Porque tem gente que não se arrepende nunca. Pastor, por que o senhor está falando isso? O honrado foi o Mardoqueu, mas o Amã não destruiu a forca. Existem pessoas que mesmo, irmão, passando vergonha, ela não se arrepende. Ó, pegue isso aqui da parte de Deus, hein? Se você está armando uma forca contra alguém, destrói antes que essa forca vire para você. Pastor, eu estou armando. Irmão, se você está armando uma forca contra alguém, destrua antes que essa forca seja sua. O Amã não destruiu a forca, porque ele voltou para casa e eu acredito que ele passou, olhou pela forca, não deu para o Mardoqueu. Só que ela continuava lá. E aí, pastor? Vamos lá. Então disse o rei, o quê? Enforcai-o. Fala alto aí. Enforcai-o. Posso falar? Cuidado com a forca que você constrói para alguém. Ela pode se tornar tua. Ai, pastor, eu armei para fulano. Ai, pastor, eu armei para fulana. Quebra essa forca hoje. Destrói essa forca hoje, antes que ela destrua você. A forca que você arma para alguém, ela pode se tornar sua amanhã. Fala para o irmão, Jesus amado. Fala bem alto para ele, diga Jesus amado. Ô pastor Anderson, irmão, a forca que eu construo para destruir alguém, se eu não destruir ela, ela vai se tornar minha amanhã. E o que eu já vi disso acontecer, meu irmão. Porque eu vou destruir o fulano, que eu vou acabar com o fulano, porque não sei o quê. E daqui a pouco muda a história e quem acaba enforcado é aquela pessoa. Daqui a pouco muda a sentença e quem acaba enforcado é o Amã. E aí, pastor, vamos lá, 10. E enforcaram, pois, quem? Amã, na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então, o furor do rei se aplacou. 8. E naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther. O quê? A casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther lhe tinha declarado o que era. Posso falar uma coisa para você? Quem espera sempre alcança. Durante uma vida inteira, o Mardoqueu vivia na porta do rei. Uma vida inteira. Aonde que ele vivia, ministro? Na porta do rei. A história mudou. A Esther disse, rei, eu vou te contar a minha história e tal. Eu sou, do povo judeu. E a minha história é essa. Quem me criou foi o Mardoqueu.
Ele foi meu pai. Agora, não está escrito que ele está na porta do rei, mas está escrito que ele veio perante o rei. Uma vida inteira, você vai servir e muitas vezes não ser reconhecido, e você vai servir e muitas vezes continuar no mesmo lugar. Mas ninguém que vive na porta do rei, ninguém, é uma perca de tempo. Vai chegar uma hora que de tanto você estar na porta do rei, você vai chegar diante do rei. Fala isso pro irmão que está do lado. Vai chegar uma hora que de tanto você estar sempre na porta do rei, e na porta do rei, e na porta do rei, vai chegar uma hora que o rei vai dizer assim, vem, é na frente. Fulano não sai daqui. Eu abro a porta, tá ele lá. Eu abro a porta, tá ele lá. Vai chegar uma hora, irmão, que de tanto você servir, não deixar de servir, que você não vai estar na porta, você vai estar perante o rei. O dia que alguém falar assim para você, quer ver, para, desiste, ninguém te enxerga, ninguém te vê, continua servindo. O dia que alguém falar assim, fulano, você está todo dia, ninguém olha para você. Você está todo dia, ninguém, continua servindo. Porque vai chegar uma hora, e aí você vai ter testemunho para contar. Você vai dizer assim, eu não cheguei aqui, eu tive história antes de chegar aqui. Eu não desembarquei aqui do nada. Não, eu tive história. Antes de eu chegar perante o rei, eu tive muita história na porta do rei. E eu posso te falar, é muito bom chegar. Mas é bom quando a gente chega com uma história, né? É muito bom a gente vencer, né? Mas é bom quando a gente vence dizendo, eu tive uma história para chegar aqui. Eu tive uma história. Quantas vezes o rei talvez passou por mim e nem sabia quem eu era. Nem sabia quem eu era. O rei nem olhava para mim, mas eu continuava ali. Dá um glória a Deus, irmão. Dá um aleluia. Hoje é mudança de sorte. Hoje é mudança de sorte. Não basta só chegar diante do rei. Tem que ter uma história para chegar diante do rei. Antes de eu chegar perante o rei, muitas vezes eu vou ter que estar na porta dele. Na porta dele. E o rei, poxa, Mardoqueu, você sempre esteve aí. Você nunca falou que era pai de Esther. Não preciso falar. Vai chegar uma hora que as minhas obras vão falar por mim. Eu não preciso ficar me mostrando. Vai chegar uma hora, aleluia. Vai chegar uma hora que o cálice transborda. Eu vou chegar onde eu quero, se for a vontade de Deus. Dá um glória a Deus bem forte. Aleluia, meu irmão. Aleluia, Jesus é bom, né? Pode aplaudir Jesus. Jesus é maravilhoso. Você vê que... Não, coisa séria, irmão. Coisa séria, irmão. Coisa séria. O Mardoqueu, a filha dele já era rainha. E ele continuava onde? Por que você não falou, Mardoqueu? Eu não preciso falar. É a mensagem de hoje. O meu testemunho vai falar por mim. Antes, irmão, nunca mais esqueça dessa manhã. Antes de acontecer uma coisa na minha vida, o rei vai ter que olhar quem eu sou. Ele vai ter que olhar. Ele vai ter que olhar, ele vai me analisar. É que eu digo, você sabe, as pessoas podem pedir algo para você. Tem pessoa que você vai dizer, vai, faz, tá. Agora tem pessoa que vão chegar, faz. Você tem testemunho. Faz. É diferente. Quem já aconteceu isso com você? Quem tem mais de um filho aqui? Levanta a mão. Quem tem mais? Às vezes você fala assim para um filho, pai, eu quero isso, quero. Faz. Agora tem outro filho que, não, faz. Faz, você tem testemunho. Irmão, quando a gente tem testemunho é diferente. Quando a gente tem testemunho, o faz é diferente. Dá um glória a Deus. Ai, irmão, estou muito feliz. Deus é bom, vamos lá. E naquele mesmo dia, deu o rei Assuero, a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado que... O que ele era? E tirou o rei o seu anel, que ele tinha tomado Amã. E deu... E deu a quem? Levanta a mão. Faz assim, ó.
vale a pena esperar. Fala assim, fala assim. Ele está com o anel do rei. Quem que está com o anel do rei? O Mardoqueu. Mas foi de uma hora para outra. Estava lá o Mardoqueu todo dia na porta do rei. Alguém deveria ter olhado para ele e falado assim: sai daí, rapaz, o rei nem te nota. Sai daí. O rei nem sabe quem você é. E todo dia ele estava ali. Chega uma hora que o cálice transborda, irmão. Irmão, chega uma hora. Irmão, chega uma hora que o anel chega, que a honra chega. Diga glória a Deus. E o que mais que diz? Vamos lá. E tirou o rei o seu anel, e tinha tomado a mão, e deu a Mardoqueu. E Ester pôs Mardoqueu sobre a casa de... E falou mais Ester perante o rei, que se lançou aos seus... Meu Deus. E falou mais Ester perante o rei, que se lançou aos seus pés. E chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Vai chegar, irmão. Vai chegar, o meu testemunho vai me colocar diante do rei. O seu testemunho vai te colocar diante do rei. Vai. Pode ninguém estar vendo, pode ninguém estar te notando, mas você está fazendo a coisa correta. Você está fazendo... alguém diz assim: fulano, mas ninguém é tão correto. Eu sou. Mas ninguém faz assim. Eu faço. Eu prezo pelo meu testemunho. Irmão, a Bíblia diz que o bom nome vale mais do que muitas riquezas. Irmão, o nosso testemunho, olha que bonito. O nosso testemunho vai trazer livramento para nós. O nosso testemunho vai trazer livramento para o nosso povo. Diga assim, o meu testemunho vai fazer que o rei estenda o cetro. Dá uma glória a Deus bem forte. E aí, pastor, o que vai acontecer? E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e se pôs em pé perante o rei e disse: se bem parecer ao rei, se eu achei graça perante... Mais uma vez, se eu tenho testemunho. Toda hora ela dizia: se eu achei graça. Quer dizer, eu não quero ter uma coisa só por ter. Eu quero ter uma coisa porque eu tenho mérito para ter. Eu não quero ter uma coisa só para desfrutar do meu cargo. Eu quero ter algo se eu tenho mérito. Eu acho que é a coisa mais linda que tem na vida. Não é eu ter porque eu ocupo uma posição. É ter porque eu tive mérito para aquilo, porque eu tive testemunho para aquilo. Toda hora a Ester dizia: se eu achei graça, né? Irmão, nunca mais esqueça desse domingo de manhã. Existem muitas pessoas que fecham portas e até ganham coisas, mas não como Ester. Irmão, é muito forte isso aqui, muito forte. Eu falava essa semana para minha esposa sobre isso. Eu dizia assim: às vezes alguém vai te pedir uma coisa, você vai olhar, você vai dizer: faz. Aí você olha, a pessoa nunca está junto, aí você vê, a pessoa está... Isso aqui é muito forte, muito forte. O meu testemunho vai falar por mim. Quem quer que o seu testemunho fale por você? Quem quer, levanta a mão. Pastor, eu quero. Então preza por ele. Vou dizer mais uma vez: preza pelo seu testemunho. Sai daqui hoje dizendo: quando eu tiver a oportunidade de chegar diante do rei, eu tenho que ter testemunho para mostrar. Para a gente terminar, vamos lá. E disse: se bem parecer ao rei, se achei graça perante ele, e se negócio é reto diante do rei, e se lhe agrada dos olhos, escreva que revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Amedata, o agagita, o qual escreveu para lançar de perder os judeus, que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero, a rainha Ester, e ao judeu Mardoqueu. Mudou, né? Mudou, né? Fala assim, mudou? Mudou a configuração da mesa. Saiu o destruidor e entrou o fiel. Agora não é mais Amã. Quem é que está lá nos negócios? Levanta a mão assim. Fala por irmão: vai mudar.
Fala mais alto. Quem é que está lá? Qual que era a mesa principal? O rei, a Esther e o Amã, o infiel. Daqui a pouco a Esther disse, agora chegou minha hora. Daqui a pouco a mesa tem o rei, a rainha e o fiel. O fiel nunca fica fora da mesa. O fiel pode demorar a chegar. Eu sempre falo isso nas igrejas que eu passo. Às vezes, por você ser fiel, vai demorar um pouquinho mais. Mas uma coisa é certa, o fiel nunca fica fora da mesa. Sempre tem um lugar na mesa para o fiel. Fala por irmão que está do lado. Sempre tem um lugar na mesa para o fiel. Fala mais alto para ele. Sempre tem um lugar na mesa. Irmão, Deus muda a configuração. Deus tira Eliabe, Abinadab, Samar e coloca Davi. Deus tira meu irmão, o Amã, e coloca o Mardoqueu. E agora finalizamos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Para terminar, paramos aonde? Versículo de número 7, né? 7? 7, né? 7, deixa eu virar aqui. 8. E escrevi, pois, aos judeus como parecer bem aos olhos, em nome do rei. E selai com o anel do rei. Porque a escritura que se escreve em nome do rei, se selar com o anel do rei, para não revogar. Então foram chamados os escrivães do rei, naquele mesmo tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sirvã. E 23 mesmo se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus. E como também aos sátrapas e os governadores e os maiorais da província, que se estende a Índia até a Etiópia. 127 províncias, e cada província segundo a sua escritura. E cada povo conforme a sua, como também aos judeus, segundo a escritura. E conforme a sua língua. Dá um glória a Deus bem forte. Para a gente terminar, versículo 15. E terminamos aqui. Versículo 15. Foi decretado então que os judeus não morreriam. E no 15 diz assim: então Mardoqueu saiu da presença do rei, com uma veste real azul, celeste e branca, como também uma grande coroa de ouro, e com uma capa de linho fino e púrpura, da cidade de Susan, e exultou e se alegrou. E para os judeus, morte, derrota, fracasso. Lê comigo. E para os judeus houve luz, alegria, gozo. Deus é um Deus que muda a sentença. Agora, para Deus mudar a sentença, tem que ter uma Esther com testemunho e um Mardoqueu fiel. Guarda isso. O erro das pessoas é que elas não entendem, que elas não vivem só para ela. Se Esther fizesse de qualquer jeito, de qualquer maneira, muito forte isso, o povo não teria isso aqui. Irmão, cuida teu testemunho. Vou terminar dizendo: cuida o teu testemunho. Porque um dia pode ser que você chegue diante do rei e o rei diga não. E não é porque o rei é ruim, é porque o nosso testemunho não corresponde àquilo que a gente pede. Não. O nosso testemunho, ele tem que chegar antes da nossa petição. Fala assim comigo: o meu testemunho, ele tem que chegar antes do meu pedido, né? Ele tem que chegar antes do meu pedido. Eu estava ontem conversando, e aí eu falei assim, eu disse assim, até um dia de folga, eu falei assim, 6 meses que eu estou aqui, por exemplo, eu não parei nem um dia ainda assim. Eu falei, mas eu não me sinto ainda apto de pedir um dia de folga. Eu falei, 6 meses, eu vou pedir folga. Eu falei, não me sinto. Então não adianta eu pedir uma coisa que eu não tenho testemunho. Eu posso até ganhar, mas não vai ser verdadeiramente aquilo ali bênção. É como eu disse, existe dois tipos. Faz. Agora, faz. Entendeu? Faz, vai. Mas vai. Você merece. Vamos ter testemunho, gente. Vamos aplaudir Jesus bem forte, bem bonito.